Muito boa noite a todos e a todas que estão aí linkados no nosso canal da pós-graduação, no canal da pós-graduação da Faculdade Boas Novas. Para nós é mais uma vez motivo de grande alegria e satisfação estarmos aqui abrindo mais um evento em meio a um momento que nós temos assimilado todo esse universo de novas tecnologias, ensino híbrido, tecnologias ativas, né, metodologias ativas. Para nós é uma grande satisfação estarmos abrindo mais um evento da Faculdade Boas Novas, dessa vez da pós-graduação, especificamente um evento do curso de pós-graduação em História e Historiografia da Amazônia. Nós vamos ter aqui uma mesa composta por alguns amigos de mestrado ainda, meus amigos particulares, mas que são profissionais, historiadores aí de alto gabarito, já atuando em muitas instituições. Você que está já entrando no nosso link aí, comece a compartilhar, a curtir essa página. Será uma noite aqui, uma breve noite, um momento de uma hora e pouco, de uma discussão muito salutar para o historiador, para aquele que realmente se interessa pelo estudo da história, especialmente da história da nossa região, a região amazônica. O nosso tema hoje é as múltiplas faces da história social na Amazônia. Essa é uma temática que vem do interior das discussões da história e da historiografia, no campo mais amplo da história, e estarão comigo aqui o professor Eduardo Gomes, professor Amaury Pio, professor Marcos, todos os professores, e eu mediando essa discussão. Tá? Então é muito importante aí você estar nesse momento atento ao que nós vamos estar falando, tanto do ponto de vista temático, né, epistemológico da história, mas também desse curso de pós-graduação em História e Historiografia da Amazônia. Eu gostaria de, agora de pronto, apresentar os meus amigos aqui, vou colocar todos eles aqui na tela, para dar uma boa noite a todos vocês. Tudo bem aí com vocês, pessoal? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Beleza. A todos. Legal. Prazer estar participando, obrigado pelo convite aí. Valeu, Amaury. Beleza. Eu vou apresentar vocês aqui para o nosso público, né, que é um público repleto aí de amigos, né, familiares e também de estudantes da área da história e possivelmente alunos aí da nossa pós-graduação na Faculdade Boas Novas. Para quem não os conhece, eu vou apresentar aqui primeiramente o Eduardo, professor mestre Eduardo Gomes da Silva Filho. Ele é graduado em História pela Fundação de Ensino Superior de Olinda, FUNESO, especialista em História da África pela mesma instituição, mestre em História Social pela UFAM, atualmente é professor da Universidade Federal de Roraima, a FRR, na Escola Agrotécnica EAGRO. Concentra suas pesquisas na história social do trabalho, antropologia, etnohistória, povos indígenas e história do tempo presente. Autor de diversos livros, capítulos e artigos relacionados à história indígena do tempo presente e à história social do trabalho. Meu amigo Eduardo Gomes, abre aí o seu microfone para dar um alô para o pessoal aí de pronto. Olá, Daniel. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, com os internautas agora. A Faculdade de Boas Novas, ela sempre nos recebeu de braços abertos, uma excelente instituição de grande qualidade, e eu estou muito feliz em participar desse evento hoje com vocês. Ótimo, Eduardo. Eu vou apresentar aqui, então, o professor Amaury Oliveira Pio Júnior, graduado em História pela Unicentro Paraná, especialista em Ensino e Educação à Distância pela UCB, que é a Universidade Católica de Brasília, mestre em História Social, também pela UFAM, é doutorando no mesmo programa, o programa de pós-graduação em História na UFAM, desenvolvendo pesquisa acerca da construção do trabalhismo a partir de 1930, Getúlio Vargas, no norte do Brasil. Atualmente é professor de História do Ensino Médio na SEDUC Amazonas, através da modalidade de ensino à distância. Membro da Associação Nacional dos Historiadores, ANPU, com ênfase em História da Amazônia, História do Trabalho, Trabalhismo e Integralismo. Boa noite, meu amigo Amaury. Boa noite, professor Daniel, os colegas que estão participando aqui da nossa live, e a você que está também
como aluno, como pesquisador, como alguém que se interessou aí nas nossas chamadas de estar conosco nessa conversa informal, num bate-papo aí sobre historiografia na Amazônia. Muito obrigado pelo convite das Boas Novas, uma instituição que realmente tem levado a historiografia da Amazônia através do seu curso de pós-graduação, já realizado uma vez, e tem aprofundado e tem conseguido formar pesquisadores nessa área, na área de especialidades. O professor mestre Marcos Paulo Mendes Araújo é graduado em História pela Faculdade de Filosofia de Campo Grande e em Ciências Jurídicas pela Universidade de Iguaçu. Mestre em História Social pela UFAM, especialista em docência do ensino superior pela UFRJ, especialista em História e Cultura pela UF. Atualmente é professor das disciplinas de professor de disciplinas de História da Universidade Newton Lins, bem como coordenador do PIBIT. Professor dos cursos de Engenharia e Administração da FUCAP e tem experiência nas áreas de História e Ciências Jurídicas, com ênfase em História Regional, História do Brasil, Direito Civil, Constitucional e Tributário. Vamos ver aqui se o nosso... Aqui, ok, acabei de te apresentar aqui, deu uma queda, mas dá um alô aí pro pessoal, professor Marcos. Tudo bem? Boa noite. Nós tivemos uma pequena falha aí, então, no sinal do professor Marcos Paulo. Vamos ver se daqui a pouquinho a gente restabelece. Aí ele dá uma saudação aí para todos vocês. Vamos tocando a nossa live, pessoal. Então, a nossa intenção aqui nessa noite é passar um tempo discutindo um assunto muito relevante, que é as múltiplas faces, e por ser múltiplas, certamente nós não teríamos tanto tempo para falar de tantas faces da história social na nossa região amazônica, mas dar uma contribuição de falas aqui a partir do ponto de vista de pesquisadores que já têm alguns anos desenvolvido pesquisa na área, e eu gostaria de inicialmente já fazer uma primeira pergunta aqui acerca do nosso tema ao professor Eduardo. Eu vou abrir aqui com o professor Eduardo e ele, se ele puder já dar aí as primeiras impressões dele sobre o assunto. Professor Eduardo, qual a abordagem, como é que você poderia apresentar para o nosso público a abordagem que é feita, que é realizada pela história social? E, no nosso contexto de região amazônica, qual tem sido o impacto na nossa historiografia regional? Abre aí o teu microfone. Ok. Muito bem, Daniel. É uma excelente pergunta para a gente iniciar o evento dessa noite. Mais uma vez, uma excelente noite para todos que estão nos assistindo nesse momento. Um fraterno abraço. E a história social, Daniel, ela tem uma tradição voltada, basicamente, e amparada na história social francesa. A partir ali de meados da década de 30 do século XX, a gente vai ter, basicamente, uma ruptura com o antigo pensamento positivista que imperava até então, e a partir dali, um imbricamento com outras ciências, inclusive com a própria geografia. A gente vai ter como marco inicial, eu diria, a fundação da Revista dos Análises, fundada ali pelo Marc Bloch e pelo Lucien Febvre, e vai intensificar esse diálogo, de uma maneira mais particular com a geografia, a partir de uma obra que vai se tornar uma referência na área, que é justamente o Mediterrâneo, e o mar Mediterrâneo na época de Filipe II, do Fernando Braudel, e que vai caracterizar a primeira fase dessa escola dos análises. Então, a gente vai ter um pontapé inicial a partir daí, e com base nisso vai ser fundada a história dos análises. Então, esse imbricamento com a geografia também vai ter um outro personagem muito importante, o Paul Vidal de Lablache, que vai estreitar esse diálogo com a obra do Mediterrâneo, do Fernando Braudel. E a gente tem uma série de outras referências nesse campo historiográfico, com trabalhos teóricos relacionados a alguns autores importantes, como é o caso do historiador britânico marxista, o Edward Palmer Thompson, que já é um pouco mais adiante da terceira fase dos análises,
o Antoine Proust, o Eric Hobsbawm, o Pierre Vilar, o Joseph Fontana. Então a gente tem uma série de autores que vão representar muito bem esse contexto, né, essa ideia de história social. A história social em si, em nenhum sentido mais diria, ela apresenta-se como um campo de abordagem que busca formular problemas históricos específicos quanto ao comportamento e as relações entre diversos grupos sociais. Que grupos são esses, mais particularmente? Como você perguntou aqui, na Amazônia, por exemplo. Na Amazônia, a história social acaba se debruçando sobre a análise de indígenas, de ribeirinhos, de seringueiros, de piaçabeiros, de camponeses, de operários, de escravizados, entre outros grupos, né, mais plurais, que estão relacionados ao que se convencionou chamar da história vista de baixo. Então, a gente vai ter, basicamente, esses sujeitos históricos representados a partir de um campo historiográfico, né, diferenciado, que é a história social, que vai priorizar esses grupos que, ao longo do processo histórico, foram esquecidos, discriminados, né, marginalizados por uma história mais elitizada, por uma história voltada ao coronelismo, ao patronato. Então, a história social vai emergir e dialogar com outros campos também da história. Mais adiante eu vou tocar nesse assunto e valorizar esses grupos. Basicamente, Daniel, é isso. Muito bem. É muito importante lembrar, na sua resposta do Eduardo Thompson, que é um dos ícones da historiografia da escola inglesa, né? Olha, professor Eduardo e professor Amaury, tivemos aqui, então, uma queda de sinal na hora da apresentação. Tá me ouvindo aí, professor Marcos? Beleza, tinha te apresentado, eu vou aproveitar para passar a bola para você, tá bom? Acho que você deu para ouvir aí um pouco do que o Eduardo falou acerca uma recapitulação sucinta acerca do contexto de formação e desenvolvimento da história social e citando brevemente aí as categorias de trabalho, né, na nossa região, na nossa própria regionalidade. Eu passo para você, até como uma espécie de reação também ao que o Eduardo falou, o que você teria aí, já aproveitando para te dar o espaço de saudação, que caiu o sinal na hora. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite do professor Daniel para estar aqui nessa noite tão especial para todos nós. Bom, escutando aí o nosso mestre Eduardo, né, que é uma referência para todos nós, me parece que o que a gente pretende, de fato, não é justamente esse resgate, né? Parece que ao longo de muito tempo a história social foi vista como algo menor, né? Foi vista como algo carregada de algum tipo de preconceito ou de muitos preconceitos. E sem dúvida nenhuma, a Escola dos Análises, né? Ela nos ajudou a fazer esse resgate, porque o que poderia ser pensado, né, pelo menos tentado pensar, que seria uma espécie de paradoxo, né, falar de sociedade perto de temas como economia e história das guerras e de outras coisas. Hoje a gente percebe que a história social ela é talvez a mais dinâmica de todas, né? É a mais presente, porque é aquela que busca resgatar as pessoas dentro do convívio social, né? Então, eu penso que ter esse enfoque no nosso curso de pós-graduação é muito importante, porque assim como o professor Eduardo salientou, vai nos ajudar a entender certas dinâmicas, né? Como, por exemplo, a da história indígena, da história desses povos, né, que habitam a floresta
e também de todos aqueles outros sujeitos, né, que estão presentes na história da Amazônia e que, por vezes, foram relegados a um plano inferior, não é? Como já dizia lá, ou pelo menos pensava o falecido professor Eric Rubensbaum, a história social é uma espécie de história dos pobres, das classes mais baixas, né? Obviamente que a gente pode falar desse jeito e pode soar de uma maneira preconceituosa, mas é isso mesmo, o que a gente quer é construir uma história onde todos estejam presentes, que ninguém fique de fora, né? E seja uma história democrática, uma história dinâmica e que contribua, de fato, com o crescimento social. Ok? Então é isso. Muito bom a sua fala, professor Marcos. Quando você fala de nada mais e nada menos que a história que busca resgatar a dinâmica social, né? E a dinâmica da vida social, a vida como um todo, não é composta apenas de pessoas poderosas ou propriamente de agentes do governo, do Estado ou das Forças Armadas. O nascimento da história social, bem como da história cultural, vem como paradigma de resposta ao positivismo, que construía uma história um tanto que científica, muito pautada nesses pontos de vista muito reduzidos, né? Então, quando você fala aí sobre essa ampliação de mais gente ser inserido no processo, eu acho que a história ela começa a ser melhor contada, né? Outros pontos de vista passam a existir, e eu vou aqui, ao mesmo tempo que provocando aí, ou provocado por vocês, chamando o nosso último convidado para também fazer as suas considerações sobre essa questão da história social, bem como eu acho que o professor Amaury ele tem algo a acrescentar do ponto de vista das pesquisas dele dentro da nossa região, num período até mais recente, né, do século XX, vamos colocar assim. É com você, meu irmão. Muito obrigado, boa noite aos nossos colegas, professor Daniel, o Marcos e o professor Eduardo aí que está participando e todo mundo que está conosco. Eu vou complementar, obviamente, eles já fizeram essa introdução. A história social, ela tem um papel de ampliar, né, os laços sociais que antes, às vezes a gente fala muito e ouve falar em história positivista, mas isso vai muito além de positivismo, porque a história, quase sempre ela foi escrita a partir da visão de quem era o dominador, né, e não o dominado. E a partir desse momento, né, do século XX, dos anos 30, 40, com a Escola dos Análises, os franceses nos mostram, com suas experiências, erros e acertos, né, como construir uma nova historiografia, também aonde nós conseguimos perceber que a dona de casa, que o taberneiro, né, e outros personagens já mencionados aí, no caso da Amazônia, também podem ser focos de estudo através de seus laços sociais. No caso da Amazônia, eu vou ainda reiterar que há uma necessidade de estudo no campo historiográfico dentro da visão da história social, aqui já mencionada, das próprias elites, né? Nós temos trabalhos já feitos e ainda precisamos aprofundar trabalhos, aonde, por exemplo, nós viemos a perceber lacunas de aprofundamento, por exemplo, do início do século XX, né? Aquelas brigas entre as elites, isso ainda não está muito esclarecido. E a história social, ela nos ajuda a perceber esse lado político, que geralmente era tratado do ponto de vista do dominante. Mas a história social também ajuda a gente a observar esses dominantes, mas de um ponto de vista mais, como eu já disse, reitero, um papel mais ampliado, né? Então, por exemplo, o papel de personagens que foram pouco estudados na nossa historiografia. Vou citar só um caso, Álvaro Maia, que foi governador por 15 anos, e depois, quase 15 anos, desculpa, e depois mais
5 anos. Então, quer dizer, e pouca gente conhece, além do busto e do famoso Boulevard Álvaro Maia. Eu vou dar um exemplo. Então, a história social, além do que os colegas comentaram, que é realmente o foco dela, eu acrescento que ela também ajuda a perceber a movimentação desses grupos de elites e a sua relação populista, né, no caso, com o povo ao longo do século XX, por exemplo. Muito bem, professor Amaury. E você já está lembrando de alguns governantes da nossa própria região que estão aí. Eu tive a oportunidade, né, na minha pesquisa, lembrando bem brevemente, de pesquisar a Associação Comercial do Amazonas, sob o ponto de vista do patronato amazonense no final do século XIX e início do século XX, era perceptível nos textos isso que você acaba de dizer, né? Essa luta política pelo poder e a relação entre o Estado e o patronato da época, né, que se solidificava cada dia mais, é uma história que existem muitas lacunas ainda a serem preenchidas, né? E o campo da história social pode nos dar instrumentos metodológicos para acessar, para entender isso aí. Então, olha, muito bom. Eu acho que foi uma primeira rodada legal. Vou chamar aqui todo mundo de volta. Tudo bem aí, até aí, pessoal? Então, acho que o pessoal está chegando. Olha, enquanto vocês respondiam aí, nosso número dobrou aqui de pessoas na live, e eu vou continuar aqui. Agora eu vou fazer uma ordem inversa. Vou começar pelo professor Amaury e terminar pelo professor Eduardo. O professor Marcos continua aí no meio de campo, administrando aí. Olha, nós temos aqui uma outra pergunta que eu vou colocar aqui, né, considerando, então, esse resgate historiográfico que já feito inicialmente pelo Eduardo e problematizado pelos professores Marcos e Amaury, como é que a gente poderia pensar, é possível, na verdade, né, pensar a história social como um novo paradigma historiográfico? Realmente, a pergunta, ela inspira a responder que sim, né? Mas como isso é possível? Como que se faz esse novo paradigma historiográfico a partir dessa compreensão já explicada por vocês? Professor Amaury. Muito bem. Ela permite, a história social, ela permite que haja, por exemplo, uma perspectiva que vem sendo usada por muitos historiadores, que é a microhistória, né? Então, essa microhistória tem sido utilizada, tem utilizado alguns conceitos, algumas metodologias da história social para poder construir a sua observação sobre determinado campo da história, certo? Então, aqui no caso, seria uma espécie de oportunidade que a história social dá de não ser um círculo fechado. Ela é um ambiente em que você vê transitar várias linhas de pesquisa diferentes que podem convergir ou divergir, sem problema nenhum, mas que usam das metodologias da história social para poder construir a sua própria historiografia, certo? Isso não é um caso amazonense ou amazônida, isso tem sido um caso, né, que nós vemos vindo do exterior. No caso, a historiografia brasileira, ela se observa muito na historiografia francesa, né? E na França, história social, ela permite, por exemplo, em vários casos, que você use certas concepções dela para atingir o objetivo, seja da microhistória, da nova história. Nós temos aí uma série de tendências, né, de concepções que têm surgido ao longo dos últimos anos. E isso é muito bom, porque a gente tem várias observações sobre o mesmo tema. Eu falei do Álvaro Maia, por exemplo, mas eu poderia, por exemplo, falar sobre como os políticos se vestiam nesse período,
do início do século XX, né? Por exemplo, a vestimenta. Como a vestimenta era um modo deles transmitirem, um modo deles passarem uma mensagem para a população, né? Então, tudo isso faz parte de uma amálgama que nós acabamos tendo entre a história social e outras concepções historiográficas que existem. Muito bem. Olha, antes de passar aqui para o professor Marcos, essa sua resposta do ponto de vista da dialogicidade da história social com outras metodologias, outros domínios, né, próprios do campo da história, me fez, olha só, professor Eduardo e professor Marcos Paulo, me lembrar dessa singela obra, né, escrita aí por nós, ali no ambiente da UFAM, Mauri, olha só, né, a nossa singela contribuição História da Amazônia em 12 Olhares. E eu tive a oportunidade de, à época, ali nos primeiros rascunhos, porque eu sou mais jovem do que vocês nesse ambiente, vocês sabem disso, vocês estavam saindo do mestrado, eu estava entrando, mas pudemos ainda dialogar ali as nossas pesquisas e trocar muito aprendizado um com o outro. E um texto que nós tivemos a oportunidade de escrever, Eduardo, sobre justamente o tema do nosso texto, o tema do nosso texto publicado no livro, Historiografia Contemporânea e Alguns Sujeitos Sociais, né, aproximações e possibilidades. Olha só, estava rascunhando as coisas, e lá no final, depois que nós apresentamos aquele ambiente todo de tronco de história cultural francesa, a Escola dos Análises, as gerações, o marxismo mais ortodoxo e, posteriormente, o neomarxismo com a escola social inglesa do Thompson, eu lembrei-me de um texto que o professor Luiz Balcar, né, a quem eu mando um abraço, se estiver nos ouvindo aí, do Antoine Prost, quando ele diz que as separações, por muitas vezes, de um ponto de vista metodológico, são sempre mutilações. Toda a história é, ao mesmo tempo, e indissociavelmente social e cultural. Então, nós não estamos aqui necessariamente fazendo uma bandeira, né, professor Eduardo, ou professores Marcos e Amauri, da história social como um paradigma superior, ou exclusivo ou excludente dos outros, mas de um ponto de vista muito próprio, metodológico, para alcançarmos objetivos nunca antes alcançados, preenchermos as lacunas, como uma metodologia viável para debruçarmos as nossas pesquisas, apresentarmos aos nossos alunos possibilidades de campo, mas não nada tão fechado, né? Eu já aproveito passando aí para o professor Marcos Paulo e professor Eduardo. Bom, posso pronunciar aqui, só então? Vamos lá. Bom, primeiro eu acho que seria bastante interessante fazer uma pequena reflexão sobre a palavra paradigma, né? Se a gente pensar na origem da palavra, né, na sua raiz latina ou mesmo grega, de maneira geral, paradigma significa algo saído da... Vou mandar no teu WhatsApp. Hoje vem acontecendo é que mais e mais pessoas dentro da nossa área... Professor Marcos Paulo, desculpa te interromper, acho que houve uma corta, o teu áudio falhou, dá uma recuada aí, repete o que você estava falando, por favor. Perdão. Ok agora? Tá bom agora? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Opa! Eu estava dizendo aqui, Daniel, que é importante fazer uma pequena reflexão sobre a palavra paradigma, né? Que é uma palavra que tem uma relação com a epistemologia, com a ciência, né? E com a epistemologia. E que, de maneira geral, nos leva a construir uma espécie de modelo de alguma coisa. O que a gente percebe é que, hoje em dia, na nossa área de atuação, no nosso métier, que é a história social vem ganhando, né, um espaço cada vez maior, né, por conta disso, de
oferecer a oportunidade de agregar pessoas, de agregar grupos que foram relegados a um segundo plano ao longo do tempo. Agora, obviamente que a história social, eu penso que ela não pretende, ela não veio, né, para o mundo para ser algo engessado, cristalizado. Muito pelo contrário, é justamente aí que é o grande barato, né, reside o grande barato da história social, né, de nós podermos fazer com que ela venha criar um diálogo permanente com todo tipo de coisa, com todo tipo de grupo, com todo tipo de pessoas, né? E é por isso que acredito que ela vai estar presente durante todo o processo da nossa pós-graduação em História e Historiografia da Amazônia, né? nas várias disciplinas. Porque hoje em dia seria inconcebível, né, pensar em construir um diálogo, né, de uma história dinâmica e contemporânea, sem, obviamente, pensar nessas possibilidades que a história social nos apresenta. Muito bom. Então, agora eu peço para o Eduardo fazer o fechamento aí dessa discussão que nós estamos tendo no segundo bloco aqui. Com você, meu amigo Eduardo. Muito bem, né? Boas explanações aí feitas pelos colegas e que provocam algumas inquietações, né? Quando a gente fala, por exemplo, Daniel, de paradigma histórico, um paradigma, ele se propõe a demonstrar, né, basicamente, a construção de possíveis soluções para problemas em seu tempo, né? O tempo histórico, ele não é contínuo, né? A história tem continuidades e também tem descontinuidades. É nesse sentido que a história social, né, ela é considerada assim um novo paradigma para o seu tempo. Então a gente está falando de um tempo específico onde o contexto, por exemplo, como o Marcos colocou e o Amaury colocou, que o contexto de positivismo naquela época passou a não servir mais, a não se enquadrar mais. É isso que vai, de fato, acontecer. Tendo como um divisor de água a própria escola de análise, mas dialogando também com outros campos significativos da história, mais recente, como é o caso da história das mentalidades, da própria microhistória, que foi citada pelo Amaury, e, sobretudo, também do que a gente, né, acabou convencionando chamar de história cultural. Então, a gente vai ter um imbricamento desses saberes, nós vamos ter novos campos historiográficos para explorar, e eu acredito que esse curso de História e Historiografia da Amazônia, ele já vem fazendo isso já há um bom tempo, né? Ele se propõe a fazer isso e vem cumprindo o seu papel social, porque a gente tem uma história de sucesso de alguns egressos nossos, que eu até faço questão de relatar aqui, com temas voltados a essa perspectiva de uma história social na Amazônia. Né? Temos um trabalho, por exemplo, do Rubem Rodrigues da Silva, muito interessante, chamado Na Rua é Meu Trabalho, a análise dos conflitos, né, e os camelôs e o poder público municipal de Manaus da década de 70, ele faz uma retomada historiográfica desses embates entre os camelôs e o poder público, né, a partir da história oral, e com esse tema ele acabou entrando no mestrado da UFAM também, né, um egresso nosso de sucesso, né, um abraço aí para o Rubens, se ele estiver nos assistindo. Tem o Sebastião Dirani, né, com o trabalho A Ação Missionária Católica e a Etnoescrita, o Aimiri Atroari, que também acaba, né, de certa forma, ressignificando um passado relativamente recente de um grupo indígena importante aqui no Amazonas, que sofreu um processo de depopulação, mas que acabou resistindo através do método de ensino de Paulo Freire. Então, a trajetória do Sebastião também é muito bacana, ele acabou conseguindo entrar na SEDUC, na CEMED, né? Quando você faz uma especialização, você cresce na carreira, você consegue pontos em prova de título, em concurso público, você consegue progressão funcional, e aí uma série de questões. Tem um trabalho do Cícero Gonçalves, né, que se baseou em cima do cenário do ensino da história do Amazonas, né, ele faz um estudo de caso específico da cidade de Manaus. Nesses 3 trabalhos eu tive a oportunidade e a satisfação de orientar na época, e também o
o Cícero, né, acabou conseguindo mobilidade, né, passou em concurso, todos eles hoje em dia são professores e estão aí, eu diria, que colhendo os frutos, né, de ter investido na educação, que é o melhor caminho. Tem também o nosso amigo André Silva, que está no Mato Grosso agora, tenho muito carinho por ele, que trabalhou a história social por outro viés, por uma perspectiva de gênero, eu diria. Né, ele trouxe um tema muito importante, interessante para se discutir socialmente. Né, ele trabalhou a constituição do processo histórico do movimento LGBT em Manaus. Né, então ele faz essa análise dos reflexos do movimento LGBT aí na cidade de Manaus. Foi um trabalho também significativo que deixa, né, para a sociedade um legado, não deixa só para a instituição, ele deixa para a sociedade, ele deixa para as instituições, né, isso também é muito importante, e a gente acaba evidenciando a maneira de como se faz história social. A história social, como, né, foi colocado aí nessa segunda pergunta, pode sim, deve-se considerar como um novo paradigma historiográfico que contribui nesses temas significativos para a sociedade. É basicamente isso. Beleza, professor Eduardo, e pelo que eu estou vendo aqui no nosso chat aqui, que nós já vamos abrir um espaço para perguntas, tanto o Cícero como o Rubens estão presentes. Um grande abraço para eles, já deram boa noite aí. Tem algumas perguntas aqui que nós já vamos inserir, passando agora para a parte final do nosso evento, mas como efeito de provocação ainda final, era algo que eu estava comentando com os meus amigos antes do evento começar, eu irei colocar aqui para vocês uma fala do Edward Thompson, e logo depois a gente vai para o nosso momento de diálogo com o nosso público presente, tá? Ok? Vamos lá. Olha só, a obra é uma reunião de textos, né, aí organizado pelo Alexandre Fortes e o Paulo Negro, Antônio Luiz, peculiaridades de Edward Thompson. Então, as peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Então, há uma citação emblemática do Thompson nesse livro, quando ele diz o seguinte: a história não pode ser comparada a um túnel por onde um trem expresso corre até levar sua carga de passageiros em direção a planícies ensolaradas. Ou então, caso seja, gerações após gerações de passageiros nascem, vivem na escuridão, e enquanto o trem ainda está no interior do túnel, aí também morrem. Um historiador deve estar decididamente interessado muito além do permitido pelos teleologistas, na qualidade de vida, nos sofrimentos e satisfações daqueles que vivem e morrem em tempo não redimido. Então, essa fala do Thompson para mim, e a época dos estudos, ela foi muito significativa, professores, porque nós estamos em busca de resgatar as histórias de muita gente. E essa frase, ela chega a ser até um tanto que teológica, né? Quando fala que nascem, vivem e morrem em um túnel escuro, em um tempo não redimido. E a remissão do tempo, a remissão aqui necessariamente não é uma palavra soterológica para a salvação das almas dessas pessoas, mas é um tempo redimido em vida, porque o que é mais digno de ser, nós enquanto função social do historiador, é nós contarmos uma história para que as pessoas tenham dignidade enquanto elas estão vivas, para que elas alcancem justiça naquilo que é devido, enquanto elas estão vivas, porque é terrível vivermos assombrados pela fala dos mortos, né? E os sujeitos históricos, as pessoas, os cidadãos ao nosso redor estão vivendo histórias semelhantes e nós precisamos estar prontos para criar pontes, para viabilizar transformações devidas no nosso tempo presente. Então, essa palavra aqui que eu dou para terminar esse nosso momento de discussão e trazer para nós aqui, para essa rodada final, algumas perguntas colocadas aqui pelos nossos amigos, tá? Olha, o Cícero deu boa noite aqui em um determinado momento, o pessoal, o Fábio aqui também, a Larissa cumprimentou a gente, olha, falando do evento maravilhoso,
E aqui o Igor Silva, alguns comentários aqui, amigos. O Igor Silva, professor Marcão, monstro da história. Olha aí, Marco. Tá te colocando no Monte Olimpo, meu irmão. Obrigado, meu amigo. E aqui, olha, vamos à primeira pergunta aqui, eu vou colocar, vocês decidem quem responde, quem assume aí, quem toma a frente. O Fábio Valente pergunta assim: quais as epistemologias endógenas da história social amazônica? Qual a importância de análise, né? Acho que ele está falando, pois a importância de análise é válida, mas não há às vezes uma hipervalorização dessa escola. Aí é o lance da história cultural. Quem é que responde? Eu posso responder sem problema. Boa noite, Fábio. É satisfação em você estar nos acompanhando agora. Na verdade, aí são várias questões dentro de uma mesma pergunta, né? Eu posso colocar assim dessa forma. Quando nós nos referimos a epistemologias históricas, a gente está falando a história enquanto ciência. Os epistemos são baseados na ciência. Tem um livro do Thomas Kuhn, né, A Revolução, que ele fala sobre essa perspectiva da revolução científica, que ele acaba acrescentando e definindo, né, o conceito tanto de paradigma histórico, né, atrelado a essa perspectiva científica. Quando você coloca que essas epistemologias são endógenas, eu não diria apenas endógena, né? Quando a gente fala endógeno, é apenas de um ponto de vista interno, mas essas epistemologias, elas podem ser também exógenas, elas podem ser também externas, relacionadas à história social amazônica, tá? E é claro que há uma valorização da escola dos análises como um ponto de partida para a análise e compreensão desse paradigma, né? Mas sem tirar o mérito, sem tirar o brilho da história social, né, como um paradigma geral e como um paradigma específico dentro do campo da história amazônica. Então, basicamente, é isso, tá, Fábio? Muito bom. Vamos colocar aqui mais uma pergunta, que o pessoal realmente choveu aqui de perguntas. Vamos aqui o Elson, acho que é aluno nosso aqui da nossa pós-graduação em Ciências da Religião, muito importante a temática. O Rubens vem com uma pergunta. Boa noite, professores. Qual o impacto social de uma pesquisa no campo da história e depois de socializada com a comunidade, o que esperar dos seus reflexos? Acho que é uma pergunta efetivamente prática, né, para o trabalho e função do historiador. Vou passar essa aqui para o Amaury. Amaury, o teu microfone está fechado. Abre o teu microfone, nós não estávamos te ouvindo. Vamos lá. Recomeçando. Ok? Certo? Já? Ok, estamos te ouvindo. Muito obrigado, companheiro nosso aí. Companheiro nosso de longa data. Parabéns aí que está conseguindo avançar na sua pesquisa. E ela começou, em boa parte, aí na instituição. E esse grande desafio, na verdade, Rubens, de todas as instituições e da universidade e das faculdades, enfim, que é justamente ter todo esse trabalho de pesquisa que leva, por vezes, alguns deles, anos, como o mestrado ou o doutorado, e que se possa realmente colocar em prática, especialmente nós que somos da área de humanas, colocar isso aí perante a comunidade como um estudo de caso, né, no seu exemplo, por exemplo, um estudo de caso importante para delimitar as origens, os problemas que existem dentro dos ambulantes do centro de Manaus, sob a perspectiva deles, né? E nós temos esse desafio, tá? Uma parte desse desafio, eu digo que é nosso mesmo,
né? Eu, por exemplo, desde a época da faculdade, gostava de mandar artigos para jornais. Eu me lembro, quando cheguei em Manaus, e uma vez eu estava lendo o jornal O Comércio, e eu era de ficar mandando artigos para os jornais. E colocava lá, né, direitos autorizados, etc. E uma vez eu parei na biblioteca municipal, biblioteca pública estadual, e fui ler um dos artigos, um dos primeiros artigos que tinha no jornal, publicado por autor, né, depois do editorial. E eu falei, olha, esse cara tá certo aqui, mas eu conheço essa história. Não, mas calma lá. Quando eu fui ver, era eu que tinha escrito. Era eu mesmo que tinha escrito. E já tinha postado via e-mail há alguns meses. Eu lembro que era sobre a eleição da Angela Merkel na Alemanha. E eles colocaram a minha perspectiva de observação, né? Bom, eu acabei descobrindo por acaso. Então, uma parte disso cabe a nós. Hoje existem blogs, existem canais de internet por vídeo ou escritos. Primeiramente, cabe a nós, né? E na universidade, participar das atividades, dos eventos, né? Como nós vamos ter agora da AMPU, da Associação dos Profissionais de História, né? Então, participar como não só ouvinte, mas alguém que vá fazer uma apresentação, que participe dos anais, escrevendo um resumo do seu trabalho, participe de obras que surgem, né, convites, mas o espaço é a gente que também tem que abrir. E, de uma forma ou de outra, esperamos que isso caia perante as autoridades e possa ser aí colocado à vista de todos. Eu me lembro, o professor Eduardo esteve presente na Câmara Municipal. Ele recebeu, inclusive, um prêmio, depois, se ele quiser falar um pouquinho disso, mas ele recebeu um prêmio da Câmara, que é todo ano feito vinculado à educação, aos professores, né? E ele teve aquele espaço para expor, né, o seu ponto de vista de uma pesquisa que ele estava realizando. Então, nós temos que ficar também buscando as oportunidades, a gente tem que ir atrás, né? Eu acho que esse é um caminho. Correto? Espero Excelente, ter ajudado. Beleza. Gente, olha, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, acho que faltou o Marcão responder também, dessa fila, com o diálogo com os nossos amigos. Tem algumas outras perguntas, mas a Gerlane Santos, ela pergunta o seguinte: boa noite, pensando em história social sob o ponto de vista decolonial, ela ainda seria um paradigma da historiografia, né? Um paradigma historiográfico? Acredito que tenha sido isso que ela queira dizer. Marcão, professor Marcos. Tá fechado o microfone, ok. Acho que agora abriu. Eu acredito, sinceramente, que nós poderíamos pensar, não é, como nós já falamos, né, parece que já foi dito, né, que a história social ela veio justamente para derrubar determinados paradigmas, né? Agora, obviamente que nós temos ainda coisas, né, que estão atreladas à nossa cultura, à nossa sociedade, que ainda precisam ser vencidos, né? Nós ainda estamos em momento de muita construção e reconstrução, obviamente. Então, eu penso que uma frase que me foi dita sempre, quando eu era aluno de graduação, é que nada está dado, né? Nada está pronto. Então, nós temos que correr atrás de buscar caminhos, né? Construir caminhos que possam nos permitir trazer ao debate questões que antes as pessoas não o faziam por motivos dos mais variados, ou porque não encontravam espaço, ou porque sofriam algum tipo de pressão
para que aquilo não fosse mostrado, para que aquilo não fosse, obviamente, discutido, né? Então, assim, eu penso que a história social serve como uma válvula de escape, né? Para a gente poder vencer essas questões que ficaram aí durante muito tempo produzindo um efeito nefasto para a nossa sociedade. Pronto, gente, muito obrigado. Acho que tem outras pessoas aqui. Olha, tem um pessoal aqui, a Jaqueline aqui, Marcão. Rapaz, o Marco está sendo aqui, né, louvado aqui pelos seus alunos ou amigos, né? Aqui o Fábio também, são amigos, estudantes aqui, muita gente, olha, o Ricardo Oliveira aqui mandando ótima live, né? O Cícero voltou aqui, só tenho a agradecer por tudo, né? Acho que o exemplo citado pelo o Eduardo é importante. Eu acho que a gente já vai para a parte final da nossa live. A gente já coloca aqui a última pergunta dessa live, que é que eu mesmo vou me propor a responder e os colegas podem também ajudar. E o curso de pós-graduação em História e Historiografia da Amazônia na Faculdade Boas Novas. Olha, você pode acessar, inclusive, você que está assistindo no celular ou no computador, ali na descrição do vídeo, nós colocamos 2 links importantes. Um é o de apresentação do curso de Historiografia, de História e Historiografia da Amazônia. O outro é o link de inscrição. Então, está na sua mão a oportunidade de você clicar, conhecer mais sobre o curso, porque há uma síntese. Eu acabei esquecendo de dizer que o curso foi projetado, tem como projetores, né, como organizadores do projeto desse curso, o professor Eduardo e o professor Marcos Paulo, que estão participando desse momento aqui, né, da live. Então, você pode conhecer o projeto, a síntese desse projeto está lá, eu posso até aqui, em poucas palavras, mostrar para vocês. Olha só aqui. Ok. Então aqui, olha, você tem, acho que tá dando para enxergar aí, Eduardo? Tá sim, Daniel. Tá tranquilo aí? Que eu tirei aqui do estúdio, eu tô tentando aumentar para os nossos participantes aí da live até conhecerem melhor a matriz curricular desse curso, que é uma coisa que eu busquei lá, tópicos especiais em História da Amazônia, a conquista da Amazônia, a Amazônia colonial portuguesa, história indígena da Amazônia, cronistas e viajantes na Amazônia, a Amazônia e o Império da Borracha, a política e administração da Amazônia Imperial, a Amazônia brasileira no pós-1930, a metodologia da pesquisa científica aplicada à história, que é um período que eu vi acontecer na primeira turma, né, de dedicação mesmo, de produção de uma monografia, e os trabalhos foram oportunizou esses trabalhos, os nossos alunos até fazerem a ponte para o mestrado. Então é importante esse registro mesmo que o Eduardo fez, de lembrança. Além de você se tornar especialista em uma área de conhecimento, que é uma área de conhecimento profissional, você poderá estar aí habilitado, como os nossos alunos egressos, o Eduardo já lembrou, passarem em concurso público. Foi determinante a pontuação deles terem uma pós-graduação, ou às vezes até mais de uma, né, em concursos, enfim, em empregos. A gente, aqui na Faculdade Boas Novas, está se preparando e oportunizando as pessoas estarem melhor na sociedade. Meus amigos, eu acho que é isso, nós cumprimos, então, o nosso objetivo de, em um tempo razoável de 1 hora, conversarmos, dialogarmos. Eu peço que vocês deem a saudação final de vocês para a gente encerrar nosso evento. Eu já estou muito agradecido, desde já. Bom, eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente durante esse tempo. Mais uma vez agradeço o convite do Daniel e da nossa Faculdade de Boas Novas. Saúdo aí nossos amigos, irmãos, fraternos, professor Eduardo e professor Mauri, e espero que em pouco tempo, né, em breve, possamos estar juntos todos aí no nosso curso de pós-graduação da Faculdade de Boas Novas.
Um abraço a todos, obrigado também pela presença e outros que vão assistir após a nossa live. E um abraço, esperamos vocês aí, que possamos ter acrescentado nessa conversa informal, né, alguma coisa no debate historiográfico amazonense e da Amazônia também. Também gostaria de agradecer, né, a presença, a participação de todos que nos acompanharam. Mais uma vez, mandar um abraço aí para o professor Amauri, parceiro, professor Marcão, aí ao professor Daniel. E é sempre um prazer, né, contribuir com vocês e estou aí à disposição. Então tá certo, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que ficaram acompanhando a nossa live. Agradeço muito. Fiquem ainda na sala aí, não saiam depois que eu encerrar a transmissão. E graças a Deus nós cumprimos mais um objetivo e vamos ver os próximos dias aí. Eu tenho certeza que nós vamos ter um projeto exitoso aí pela segunda vez. Um grande abraço. Tchau, pessoal.